Nós vamos iniciar o nosso suplá fazendo primeiramente a nossa circunferência. Então, eu já ensinei para vocês, quem está acompanhando aí o canal, eu já ensinei a fazer essa florzinha, que é a florzinha com pétalas, se eu não me engano, é no tutorial 8, e já ensinei também fazer essa folhinha. Mas hoje eu vou fazer essa folhinha de novo junto com vocês, porque eu fiz uma alteração. A forma de fazer é a mesma, só que eu vou fazer com menos quantidade de ponto. Então, eu vou fazer junto com vocês. A florzinha, vocês podem ir lá no tutorial 6, é a mesma flor que eu usei aqui com a mesma quantidade de ponto. Então, o que nós vamos fazer para montar o nosso suplá, ou o nosso centrinho? Primeiro, nós vamos fazer toda a circunferência, vou explicar para vocês, vou unir as pétalas com as florzinhas toda à volta, vou fazer o meu miolinho e depois que eu já tiver com a minha circunferência toda unida, eu vou fazer meu centro e vou fazer a quantidade de pontos suficiente para que a gente possa fazer a nossa união naquela circunferência. Eu vou estar fazendo aqui com vocês um suplá com 35 centímetros de diâmetro, porque eu acho mais bonito, né? Com 35 centímetros de diâmetro. E como o nosso suplá tem esse acabamento que eu acho muito lindo, que eu acho muito bonito, vai ficar interessante que ele fique para fora do prato, para que as pessoas possam ver esse nosso crochê mais trabalhado. Então, eu vou ensinar primeiro essa folhinha agora para vocês. Depois, eu vou explicar como que nós vamos fazer a emenda da folhinha com a florzinha que tá no tutorial 6, a folha tá no tutorial 8. E depois nós vamos começar a fazer esse centro que tem esse acabamento que eu acho lindíssimo, mas para vocês visualizarem como é bonito. E eu vou fazer esse centro que é super fácil e depois nós estamos finalizando o nosso suplá. Então vamos lá, vou fazer a folhinha agora com vocês e vamos fazer a união de uma flor com a folha para vocês, esse passo a passo, para vocês estarem fazendo primeiro essa circunferência. Vou explicar para vocês como que nós vamos fazer a nossa folhinha, porque ela tem uma variação da folhinha que eu ensinei para vocês lá no tutorial 8. Então, nós vamos fazer a nossa primeira laçada e vou tirar a minha laçada. E eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou contar 3 a partir da agulha, 1, 2, 3. Vou fazer o meu primeiro ponto baixo. E vou fazer ponto baixo nas demais correntinhas até nós chegarmos na primeira correntinha. Então, aqui eu já cheguei na minha correntinha. Essa linha de 5 fios é bom porque ela facilita a visualização. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. A sexta foi aquela primeira que eu virei. Agora, eu vou fazer nessa última aqui mais 2 pontos baixos. Então, eu fiz 3 pontos baixos. Vou virar o meu crochê e vou fazer um ponto baixo em cada ponto baixo da carreira anterior. Então, repare que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. A sexta já é aquela terceira que eu fiz. Tem essa aqui do meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 de um lado, 6 do outro e uma aqui no meio. Então, a partir de agora, como que nós vamos trabalhar? Nós vamos sempre nessa do meio, nós vamos fazer 3 pontinhos. E sempre vamos pular um quando a gente iniciar. E além disso, eu vou fazer, para subir minha carreira, eu vou fazer 1, 2 correntinhas, vou pular a primeira, vou pegar na laçada posterior e vou fazer
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei naquela do meio. O que que eu faço? Mais 3 no mesmo lugar. Volto. 1, 2, 3, 4, 5. Deixo uma sem fazer, volto. 1, 2, pulo. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, 3. 1, 2, 3. E faço 1, 2, 3, 4, 5. Então, a partir de agora, eu vou sempre fazendo 5 pontos baixos de um lado, 5 pontos baixos do outro, e vou sempre aumentando na minha sexta, no meu sexto ponto, que é esse ponto aqui do meio. E assim eu vou fazendo o meu crochê, sempre pulando aqui a primeira e pegando sempre nessa alcinha de fora. Nós vamos fazer até chegar ao tamanho desejado. No tutorial número 8, nós fizemos, se não me engano, com 12 pontos. E aqui nós estamos fazendo com a metade, porque nós estamos com uma linha mais grossa e para não ficar uma folha muito grande para compor melhor aqui o nosso projeto, eu diminuí para 6 para ficar uma folhinha mais delicada. Então, agora nós vamos descendo a nossa folhinha até chegarmos ao tamanho desejado dessa mesma forma. Então, eu já tenho aqui uma folhinha um pouquinho maior para mostrar para vocês. Então, aqui tá a nossa folhinha. É bem rápido fazer a folhinha. Então, nós estamos aqui fazendo, né, a nossa folhinha. Então, sempre a nossa folhinha, ela vai ter 6 de cada lado, né? Nós vamos procurar manter essas 6 pontinhas de cada lado. E, então, depois que eu realizar as minhas folhas, né? Que eu já fiz as minhas folhas, com aquelas minhas 6 pontinhas de cada lado, né? Aquelas minhas 6 pontinhas que eu sempre faço, eu vou agora fazer a união. A forma mais fácil de fazer a união é unindo no momento que se está se fazendo a florzinha. Então, eu aqui tô na metade da minha pétala, aquela metade que quando a gente vai fazendo, a gente tem aquele ponto central e depois a gente começa a fazer as nossas diminuições para fazer a nossa curvinha da nossa pétala. Quando eu tiver 1, 2, na terceira pétala, eu já posso fazer a minha união. Por quê? Nós vamos emendar todas as folhas na mesma direção. A pontinha dela vai ficar presa aqui, nessa direção. Essa folhinha aqui também, essa pontinha vai ficar presa aqui, nessa direção. Sempre nós vamos ter a pontinha nesse sentido. Então, todas as minhas uniões vão ser feitas. Então, é mais fácil fazer a união quando se está se fazendo a florzinha. Então, vocês podem estar fazendo todas as folhinhas, essas folhinhas com esses 6 pontinhos de cada lado, essas carreirinhas, e depois, então, na confecção da flor, vocês podem estar fazendo a união. Então, aqui, como eu falei, nós estamos subindo a nossa pétala, na metade da nossa pétala, que nós estamos aqui executando, que nós já vamos começar a fazer os pontinhos do outro lado, nós pegamos a nossa agulha, colocamos aqui na nossa pontinha do nosso ponto e fazemos um ponto baixo. Pronto, dessa forma eu já fiz a minha união. E agora eu vou continuar fazendo os meus pontos normais que eu estava trabalhando. Então, agora vou fazer os pontos restantes para a gente terminar essa pétala. Vou fazer a próxima pétala.
um ponto alto baixo. Então, aqui, como a minha linha é mais bem grossinha, eu fiz a minha pétala com um ponto baixo, um ponto alto baixo, um ponto baixo com uma laçada, 3 pontos altos com 2 laçadas e depois repetir do outro lado. Exatamente nesse terceiro ponto alto aqui, nesse pontinho do meio, desses 3 no meio, que nós vamos sempre fazer a nossa união. Na pétala de dentro, eu fiz a mesma coisa, só que na pétala de dentro, em vez de fazer com 3 pontos altos, eu fiz apenas com 2 pontos altos. Então, agora eu vou para a minha última pétala. Então, aqui eu fiz um ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto alto duplo. E nesse segundo ponto alto duplo, eu vou fazer a minha união aonde? Na minha outra folhinha. Então, agora eu vou pegar aqui naquele pontinho do meio, que é aqueles 3 que a gente fez. Vou, da mesma forma que eu fiz lá, vou colocar a minha agulha naquele pontinho. Vou tirar e vou fazer 2. E agora, termino a minha carreira. Então, eu já fiz 2, esse aqui. Vou agora fazer o meu ponto baixo, o meu ponto baixíssimo e o meu ponto baixo. E assim, eu termino a minha florzinha. Então, emendar com a florzinha é mais fácil, porque nós sempre vamos deixar 2 pétalas. Nós vamos fazer a união, 2 pétalas de cada lado. Então, vai ficar mais fácil e a gente vai sempre deixando a pontinha da folha sempre desse lado esquerdo e do lado direito nós vamos prender a nossa folhinha. Então, nós vamos assim a toda a volta até nós finalizarmos toda a nossa circunferência do nosso suplá, tá bom? Então, só para recapitular essa parte aqui do suplá, a florzinha tá lá no tutorial número 6, e aqui a folhinha tá no tutorial número 8, só que aqui a folhinha é feita com 6 correntinhas e não com 12 como tá lá, e também com mais carreiras, mas a maneira de fazer é a mesma, tanto da florzinha como da folhinha. Então, quem tá acompanhando o canal, né, já pode executar com mais facilidade essa parte aqui do suplá.